eu já passei um trabalho para uma profissional que faz leitura crítica, quando eu recebi, eu gostei, acatei várias sugestões, mas algumas eu falei, não vou mudar, eu acho que da minha maneira está melhor. Mas é isso mesmo, sabe? Assim, você tem que estar, eu acho que o importante é estar aberta para receber sugestões, botar o teu trabalho para ser criticado, né? Botar o teu trabalho para ser analisado. Porque se você guarda só para você, achando que aquela é a tua obra-prima, que nada pode melhorar, aí é para continuar dentro da gaveta mesmo. Né? É uma coisa que você guarda e é só teu. Eu acho que quando você... não sei se a palavra é coragem, mas acho que é disposição, sabe? Assim, porque quando você está aberto para ser... Porque a crítica não é sempre negativa, tem a crítica construtiva, mas quando a gente fala crítica, a gente sempre vai pelo lado de você é criticado, você é condenado. Mas quando você está aberto a receber um julgamento, digamos assim, que a palavra... Acho que a palavra boa não é essa, mas é que está vindo. Quando você está aberto para receber um julgamento, esse julgamento tanto pode ser positivo quanto negativo. Então, você recebe críticas ruins, mas recebe críticas boas também. E se você não está aberto para receber as ruins, você também não se predispõe a receber as boas. Né? Porque aí volta para ser um trabalho de gaveta. Né? Eu acho que mesmo assim, de uma forma até inconsciente, na época, quando eu aceitei a sugestão de tirar o meu trabalho da gaveta, eu estava me colocando, me expondo. Na realidade, eu queria me expor. Eu queria. Porque eu digo muito isso, né? Assim, a gente escuta muito de ator de novela, de teatro. O ator quer ser visto. E o escritor quer ser lido. A gente não escreve para guardar trabalho na gaveta, a gente escreve porque a gente quer ser lido. Sabe? A gente quer ser admirado, a gente quer ser apreciado, a gente quer isso. Mas só que para isso você tem que se expor. E quem se expõe está suscetível tanto a ser gostado e a ser não gostado. E tudo bem, sabe? Tudo bem. Por isso tem uma variedade de escritores, de autores. Eu posso gostar do seu trabalho, outra pessoa pode não gostar, e tudo bem, a gente não tem que agradar todo mundo, a gente tem que agradar a gente. Né? Então, eu primo muito por isso, a fazer uma obra que me agrade, enriquecer o que eu escrevo. Né? E se eu estou enriquecendo o que eu escrevo, eu estou pensando no meu leitor. Eu quero ser lida, eu quero agradar o leitor. Quero fazer uma coisa bacana, né? Porque eu quero me expor. Eu escrevo para ficar na gaveta. Eu estou disposta a ser criticada, tanto por bem quanto por mal. Não tenho a pretensão de agradar a todos. Não é isso o objetivo. Valacir? Sim, eu estava prestando atenção nesse detalhe de você se expor, né, da gente ter que... É meio que uma obrigação, eu concordo com isso. A gente está sendo avaliado por outras pessoas, né? Eu acho que pra gente sempre tem um resultado positivo, mas assim, eu já escrevo há algum tempo pela internet, né? No site Recanto das Letras, e eu percebo algumas coisas estranhas. Por exemplo, tem robôs, né? Tem robôs que elogiam o texto. Aí as pessoas sempre, quando você está participando, você vê o mesmo tipo de elogio. Geralmente são elogios curtos que podem servir para todo tipo de texto, né? Então a pessoa elogia já querendo que você vá elogiar os textos dela. Então fica uma moeda de troca meio desonesta, né? Porque às vezes a pessoa provavelmente nem leu o texto seu, só botou o robozinho lá e deixou o dia inteiro aquela inteligência artificial para elogiar as pessoas e receber elogios em troca. E uma coisa que eu acho interessante comentar também é que às vezes você cria uma coisa, né? Quantos escritores que a gente conhece que só fizeram sucesso depois, né, de algum tempo, então depois de morte, então a gente tem que pensar isso também. Por
por mais acirrada que seja a crítica, às vezes você pode estar fora do seu tempo, né? Você pode estar muito nostálgico, talvez muito avançado. Então, eu acho que é interessante. E assim, eu queria fazer uma pergunta, se você quais momentos assim que você assim que reduzem um pouco essa questão da inspiração, assim, o que reduz, o que dificulta essa inspiração? Mas vários momentos, sabe? Não sei te responder, não tem assim um determinante de estar ou não inspirado. Vários momentos, tem momentos que não escrevo nada, sabe? Estou passando por esses momentos assim. Não escrevo nada, e tem outros que, sabe, dá uma. Não tem assim um fator, eu acho que é cíclico. E também acredito que todo mundo que escreve passa por isso. Às vezes dá até uma angústia. Assim, nossa, não tem inspiração nenhuma, mas também eu sou meio de largar, sabe? Não tá agora, não tá. Deixa pra lá. Mas eu tenho muita coisa assim de ter que anotar. Às vezes eu tenho uma ideia, eu tenho que anotar nem que seja uma palavra para depois eu desenvolver. Mas não tenho assim. Quando eu tinha as colunas das páginas dos jornais de bairro, dos blogs, mas também eu acho que era um momento, né? Eu tinha assim não, tem que entregar, mas quando isso também começou a me martelar muito, assim, tem que entregar, eu acho que até pode ter sido até, pode não, provavelmente foi por isso até que eu me desencantei um pouco com isso. Assim, não quero isso, sabe? Teve um momento que foi muito legal, que foi uma abertura de portas para mim maravilhosa, mas depois isso começou a me. Não quero ficar escrevendo por obrigação, não é esse o meu objetivo. Também nada contra quem faz isso. Eu não estou mais nesse momento. Então, talvez por isso eu tenha um relaxamento até maior. Já estou inspirada num certo momento, ok, não estou, vou esperar a inspiração vir. Então, não tenho assim um gatilho, assim, uma coisa precisa, assim, concreta, que eu posso te responder, que faz eu ficar ou não mais inspirada. Porque eu penso também que quando você começa a participar de uma editora, né, quando tem alguém esperando, né? Eu já li livros assim, inclusive que assim não eram romances, eram livros de discussão sobre alguns assuntos, e o próprio autor ele fala no livro assim, poxa, agora a editora está me cobrando para finalizar esse livro porque eu tenho mais uma semana, mais 2 semanas para terminar. E eu acho assim, eu acho isso complicadíssimo, porque você não tá naquele momento que não tem inspiração e tem um prazo a ser cumprido, né? Isso que o Alan comentou também, né? De parecer que fica meio escravizado àquela obrigação, né? Eu penso que a partir do momento que se torna uma obrigação, uma coisa que te dá prazer, o prazer acaba diminuindo ou até sumindo, né? Mas assim, eu queria saber se tem alguma forma de você estimular isso, porque imagina que você uma hora tenha uma diretora, alguma pressão para finalizar um trabalho, né? E chega nesse momento, nesse ato que às vezes, dependendo do tema, dependendo do assunto, às vezes pode durar mais de um ano, né? Com certeza. Um ano é muito mais disso. Muito mais. Me permite, agora se dar um palpite, eu acho o seguinte, quando você é um escritor profissional, né, ligado a uma editora, e nós conhecemos aqui, vocês conhecem também, escritor que não quer ser subjugado, entendeu? Não quer se ligar a uma editora, faz a publicação dele independente, ele vai se apresentar mais à frente. Mas eu concordo contigo que essa obrigação você até
pode tirar, desvirtuar, né, o pensamento original do autor, né? Porque a pressa e a obrigação de entregar faz com que isso se torne um problema. Eu concordo contigo, não gostaria, e com o Alain, não gostaria de me ver escravizado dessa forma, não. E essa questão de bater meta, a gente conhece, né, Bia? Não pelo nosso lado, mas pessoal dos bancos, o que esse pessoal sofre para bater meta. É uma escravidão mesmo. Mas eu acho que da forma que a gente está aqui nesse grupo e escreve, eu acho que isso é o melhor. Se você me permite, Bia, uma coisa que eu fiz durante a pandemia, porque a gente ficou muito isolado, né? Eu não conseguia escrever algo maior, tinha publicado o livro de contos. Eu me obriguei a todo dia, na hora do café, escrever 2, 3 frases. E eu tenho material para escrever um livro de frases, tipo 1 minuto de sabedoria, alguma coisa assim. Nós estávamos amadurecendo. Mas foi bem talvez porque o espaço era muito longo, né? De tempo, você ficava muito vazio, restrito ao espaço aqui que a gente tem, essa área. A escrita foi um aliado, realmente, na pandemia. Eu queria saber de você, só faço esse preâmbulo para te perguntar, como é que você passou pela pandemia, em termos de criação? Eu escrevi muito. Inclusive, o livro de contos, eu lancei na pandemia. Escrevi muito, bastante. O romance, ele nasce nessa época ou não? Vai ser romance que você vai lançar? Não, ele é mais antigo. Inclusive, na pandemia, eu nem peguei ele. Você deixou ele lá, não amadurecendo. Eu escrevi muito, eu fiz cursos, eu participei de muito sarau online. Eu entrei no sarau online. Teve um concurso também de um site que eu participei. Eu ficava entrando em um monte de negócio assim, de escrita, de curso online, de sarau. Sarau, então eu participei de um monte. Então você aproveitou o período para se especializar. A escrita foi um grande aliado. Porque eu fiquei... Eu fiquei 6 meses dentro de casa. Então, foi esse negócio muito louco. Parece até que eu nem vivi isso, loucura. E foi muito bom, assim, a literatura foi minha aliada, me ajudou muito. Pelo que a gente lê, né, esse foi um período que muita gente conseguiu produzir, né? Inclusive pessoas que nunca pensaram em escrever, aproveitaram esse tempo para produzir. Várias histórias sobre isso. Edmilson. Oi. Fala, presidente. Primeiro, 2 amigos que chegaram depois aí, Luciano Câmara e Eduardo Gibson. Parece que está até dirigindo, né, Gibson? Você botou o cinto de segurança aí, você deve estar dirigindo aí no Ceará. Eu já pedi desculpas à Bia, porque eu tinha um médico que antecipou meu horário para 4 horas, o meu pedido, que eu queria assistir esse show aí que a Bia está dando, e acabou que eu me atrasei no trabalho, e aí eu fui me atender agora. Então eu não pude participar mais cedo, viu, Bia? Mas assim que eu saí da consulta, imediatamente eu coloquei aí a conexão, viu? Obrigada. Eu jamais deixaria de participar desse momento tão bacana. Eduardo aí na direção. Edmilson Paraci. Pelo amor de Deus. Presta atenção. Oi. Edmilson Paraci estão procurando uma maneira aí de gravar o nosso encontro, né, Edmilson? Como é que anda essa ideia antiga aí? Conseguiu avançar, você e Guaraci aí? Essa pergunta é para o Guaraci. Guaraci. Então deixa para ele responder outra hora. Eu gostaria de saber da Bia uma coisa importante.
Eu acho que essa fonte da inspiração, como alguém citou aí há pouco, ela vem a qualquer momento, né? Ela não tem hora nem lugar, ela aparece, mas no meu caso particular, eu tenho um lugar especial que sempre vem a inspiração. Eu não sei se isso acontece com você. No meu caso particular, por exemplo, é a Praia de Caraí, onde eu morei, agora estou em Pati, mas toda vez que eu ia caminhar na Praia de Caraí, ou surgia um verso, ou surgia uma música, ou uma ideia de qualquer maneira. Então eu pergunto a você, você tem um lugarzinho especial que sempre vem a inspiração? Não. Não, né? Não tem. Um lugar específico. Ok. Tem a praia que você... Não, a praia sim, a água. Mas não tem assim um ponto específico, entendeu? Não é dizer que é só a praia, não é. Ela me atrai. Bia, vou fazer uma pergunta. Não tem nada a ver com religião. Não tem nada a ver com religião, mas é saber o seguinte. Já aconteceu com você, de você pegar as coisas, isso você já comentou. Tem coisas que eu escrevi no passado que eu tenho vergonha de apresentar. Claro, você evoluiu, eu acho aquilo muito pobre. Mas já aconteceu de você pegar alguma coisa e você ler e falar assim, gente, Eu bom, será que eu escrevi mesmo? Ela me incorporada. muitas vezes. Inclusive, esse lance de estar incorporado. Eu muitas vezes falo assim, parece que eu estou fazendo uma psicografia, porque às vezes parece, sabe, uma coisa assim, que você escreve e depois você olha assim, nossa, como que eu escrevi isso? E tem uma coisa interessante, você não esconde, escreve de novo. Não escrevo. Não sei nem por onde começar. Então tem, sim, umas coisas que você pega depois e eu pego depois e nossa, eu não escrevi. Tem vários textos assim. Na verdade, você está fazendo parte de uma pesquisa que eu ando fazendo, justamente nesse sentido. Porque eu tenho descoberto que vários escritores passam por isso, por esse momento. Várias pessoas passam por esse momento. De escrever, às vezes, alguma coisa tão formidável, entendeu? Que o cara até duvida por ele mesmo. Porque eu acho que quem escreve isso também, né? Tem tanta influência na coisas que você lê, que está na tua memória, que você não faz nem ideia. Você não tem consciência. Você não tem, assim, no plano da consciência, mas está lá. Você vai dar um spoiler aí sobre esse novo romance ou não? Posso dar? Estou sentindo que tu tá segurando. Não, posso dar. É um romance e que, na realidade, ele foi reescrito. Que eu não sabia também, né? Assim, para mim era uma coisa tão automática de escrever uma história e ela acabou de escrever desse jeito. Aí meu marido estava lendo, eu estava conversando, aí ele falou para mim assim, você escreveu sobre a perspectiva da personagem tal, né? Eu falei, não. Escrevi o livro, história, não. Você já pensou que se fosse outro personagem que estivesse contando essa história? Como assim? A história só é uma. Aí ele, não, você acha? Mas eu falei, aquele negocinho incrível. Aí eu guardei o livro. Guardei. Aí veio a pandemia, veio esse outro curso que eu gostei muito de fazer e tal. E eu peguei o livro de novo e falei assim, vou reescrever isso, até com base nas técnicas novas que eu aprendi, mas não só pelas técnicas, mas pelo foco da história. E eu resolvi escrever um livro sobre a perspectiva de dois personagens. Então tem a primeira parte, que é a história contada por uma personagem,
e a segunda parte, que é a história contada por outro personagem. Os dois vivem a mesma história, mas cada um conta a história como ele viveu. Então, até o nome do livro é sobre o meu olhar, sobre a perspectiva de cada um. E foi uma surpresa incrível de ver que realmente cada um pode viver o mesmo núcleo, os mesmos fatos e contar de maneiras completamente diferentes. Foi muito difícil, muito difícil, muito difícil. Tanto é que eu demorei muito difícil. E esse livro que eu falei que eu botei para passar por uma análise crítica de uma pessoa profissional mesmo, que trabalha com isso, e que veio a perspectiva dele, muitas eu absorvi e outras que eu falei, não quero que continue dessa forma. Mas está sendo um processo bem enriquecedor, muito de descoberta para mim, como escritora, como pessoa mesmo. Foi um trabalho que começou de um jeito, se desenvolveu completamente de outro. Ele me surpreendeu, ele me pegou pelo pé. A crítica foi determinante para você escolher uma outra linha, né? Sim. E aguçou. Na realidade, eu nem precisava ter seguido por esse caminho, mas me aguçou, sabe? Me fez pensar, não, realmente. Se fosse o outro personagem que contasse essa história, será que ele ia ter a mesma visão? Isso acontece com a gente todo dia, toda hora, né? Só que eu não tinha me dado conta, assim, para escrever sobre isso, né? Quando a gente acabar essa reunião aqui, se a gente perguntar para cada um como é que foi, cada um vai dar o seu ponto de vista, vai dizer como ele se sentiu dentro e tanto estamos vivendo os mesmos fatos, estamos participando do mesmo ambiente, mas cada um vai ter a sua maneira de contar. E eu achei isso uma coisa muito diferente. Tem ideia de data para o lançamento? Já tem eu acho que só ano que vem. E agora está todo mundo curioso aqui. Mas antes não vai dar, não. Porque só ano que vem. O Luciano tem uma pergunta. Luciano? Com a mão levantada lá. O Eduardo também tem. O Eduardo também está com a mão levantada. Eduardo. Mas vamos no Luciano que dá tempo do Eduardo estacionar o carro. Mas eu tenho uma PR aqui, tranquilo. Tá, então vou fazer aqui boa noite a todos. Eu estava dito que eu estava terminando de nos afazeres aqui domésticos. Então, eu estava aqui ouvindo. É engraçada essa pergunta, né? Que o Edmilson colocou, e até o que a Bia também colocou a respeito dos prazos, né? Isso acontece o contrário. Se você me der muito prazo ou não der um prazo, eu acabo deixando e acabo protelando e não sai nada, né? Estava lembrando que o trabalho que eu escrevi, que eu mais gostei, né, até hoje, é a minha dissertação de mestrado, e lembro que era uma loucura, né? Eu tive que abordar 7, porque senão eu via que não ia dar conta. E foi aquilo que eu deixo que eu mais gostei. Então, assim, é uma coisa que comigo funciona ao contrário. Está muito fundo, não sai. E até eu estava lendo, estou lendo ela de novo hoje, né? Foi em 2011, e aconteceu isso até que o Júlio falou, já estava fornecendo material para a pesquisa dele. E realmente eu disse, nossa, esse negócio aqui está muito bom, por que eu não briguei para publicar isso? Na época, né? E assim, eu acho que de repente é realmente uma hora de começar a tirar as coisas da gaveta, né? Dar
reformulada, porque uma dissertação não tem um formato exatamente publicado, né? Precisava uma reformulada, e eu faço a caminho de publicação disso e outras coisas, né? Porque, na verdade, a gente, pelo menos eu que tenho outras atividades, né, a gente acaba deixando um pouco de lado. E isso é um erro, porque a gente nunca sabe, às vezes, uma coisa só, às vezes você publica alguma coisa, até mesmo numa rede social, não digo nem só como escrita, não, mas alguma coisa que você achou que é interessante, ou escreve alguma coisa, né? E às vezes uma pessoa vê aquilo, e aquilo já fez que alterou o estado de ânimo dela para melhor, modificou, deu uma ideia. A gente não sabe quem a gente vai atingir, quem vai ser atingido, né, com o que a gente espera do tempo dentro da vida. Você poderia estar ajudando outras pessoas, estimulando outras pessoas. Eu, por exemplo, né, eu até na relação ao texto que agora é o Deus de Rosa, eu me vi nisso. Eu passei por um período complicado, né, na minha vida, que eu fiquei com depressão durante um bom tempo, e eu sempre levo a conversar sobre isso, porque eu procurei caminhos de superação, né? E depois da depressão eu mudei de casa, de cidade, mudei de estado civil, deixei de ser... Vamos lá na pergunta. Vamos lá na pergunta, porque senão daqui a pouco está acabando o tempo. Não, tudo bem. Então, assim, eu acho que... Não é nem desculpa, nem uma pergunta. É essa questão de... Você falou que tirar da gaveta, né? E realmente eu acho que é uma coisa muito importante. A gente tem que tirar da gaveta e se mostrar, né? Aparecer. Porque a gente aparecendo certamente vai ajudar outras pessoas, vai estimular outras pessoas e acaba fazendo uma corrente que vai ser benéfica para todo mundo. Então era isso. Vai, Eduardo. Pois é, estou tranquilo aqui, não se preocupe não. A vida bem larga aqui, velocidade de 50, 60 km. Eu queria saber da Bia se ela tem mais facilidade, né, para fazer que tipo de literatura, né? Se é romance, se é conto, poesia, crônica, e também queria saber se ela conhece uma pessoa chamada Rodrigo Gurgel. Ele é um crítico literário, né? E ele faz mentorias sobre literatura, né? Literatura criativa. E durante a pandemia, né, eu assisti umas boas aulas dele, e eu achei ele muito bom para quem está começando a escrever, né? Quem quer ser um bom escritor, ou então quem quer escrever apenas para se divertir e tal. Da mesma forma, ele trata a literatura, esse querer, né, escrever bem, melhor, mais criativo, de uma forma extraordinária. Eu gostei demais. Você não conhece, não, que é esse professor, Rodrigo Gurgel? Não conheço. Não Conhece, né? Não conheço. Congelou. Não conhece, né? Não conheço. Pois é, e se vocês colocarem... Não conhece, né? Se colocarem o nome dele aí no Instagram, né? No YouTube, eu indico, viu, para todos nós, eu indico esse professor. E você fala as suas preferências literárias, que você fica mais à vontade para escrever. Olha, eu atualmente eu estou gostando muito de contos. Romance também eu gosto. Né? Mas eu gosto, assim... Se eu tivesse que ser obrigada a escolher, eu faria um conto. Mas eu gosto do romance também. Romance, conto. Poesia é muito pouco, hoje em dia é muito pouco. Mas eu gosto. Mas você não tem vamos dizer assim, um ritual, um método para escrever, não. Você vai de inspiração, mas não vai dar falta, é isso? Não, até
estava até falando um pouco antes, que eu acho muito importante a gente estudar para aprender as técnicas. Que no início, quando eu comecei a escrever, era mais ou menos assim como você está falando. E com o tempo eu fui sentindo necessidade de me aperfeiçoar, de estudar, de me aprimorar. Né? E hoje em dia eu vejo que realmente foi muito bom. E cada vez mais, sempre que está procurando aprender. E a inspiração é um elemento. Mas eu acho que a gente tem que se aprimorar e estudar cada técnica dessas. Cada segmento desse requer uma técnica de escrita. Entendi. Você arruma um cantinho na tua casa para poder se inspirar melhor? Um cantinho. Eu tenho o meu canto de escrita, que é onde eu estou aqui agora. Ah, legal, tá bom. Eu tenho. Vai lá, presidente, pode falar. Não, só colocar aqui que talvez a Bia tenha esquecido, uma das coisas, não é só a inspiração que move a Bia, né? São as observações. O livro A Mulher da Praia, ele deixa isso bem claro, porque são os fontes da vida cotidiana. A observação é, assim, também o meu carro-chefe, né? Porque olhar as pessoas, sabe? Observar as pessoas, escutar as pessoas, né? Às vezes, agora eu estou me lembrando de um ponto aqui que eu tenho, que nasceu de um comentário que eu escutei no consultório médico, de uma conversa no consultório médico, e aí partiu muito, acabou que não teve nada a ver com o comentário. Mas aquela cena me inspirou, me deu uma inspiração. E a observação mesmo que estimula, junto com a criatividade, com a inspiração, mas a observação. Observar as pessoas. Se eu pudesse definir assim, matéria-prima, são as pessoas, observar as pessoas. Bacana. Denise? Serei rápida. Eu estou aguardando a ligação de uma amiga. Então, eu vou ter que me retirar da reunião. Isso que eu queria falar. Tá bom. Ela falou que ia me ligar. E foi que veio isso para nós. Eu ainda estou aqui. Então, eu queria pedir desculpas pela papinha que eu adorei. Muito obrigada. E precisamos ainda conhecer mais de você. Você tem muita coisa para nos ensinar. Um abraço a todos. Muito obrigada pela presença. Eu fico nada em tempo de participar. Beijo para todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite. O que a gente tinha programado era 1h30, né? Já definiu que vai ter 1h30 de programa. Mas como não deu certo de 1h30 direto, a gente sabe mais e talvez 1 hora aí. Mas eu acho que, até para não contar mais aqui, achei formidável, Bia. Achei formidável, está de parabéns. Muito obrigada. Sucesso, romance. Adorei a oportunidade. Sugiro a todos que deem uma olhada no site da Bia, e eu acho que serve como modelo para todos nós. Ficou muito bacana. E mais uma vez, em nome da Alzódio, te agradeço aí a referência que você faz à academia. Muito bacana, muito legal. É uma honra para mim estar fazendo parte da academia. É uma honra. O agradecimento é todo meu. E a última pergunta, Bia, qual é seu ponto preferido? Meu ponto preferido? Preferido, aquele especial. É o Mulher da Praia. Gosto muito dele. Muito bom, parabéns pela participação excelente. Como Edmilson disse aí, você abrilhantou demais essa conversa com o autor. Todos sejam assim, desse livro que você fez hoje. Foi ótimo. É um prazer. Muito obrigada. Valeu, Bia. Boa noite. Dá um abraço Muito para bem, Bia, parabéns. Obrigada. Depois eu consegui pegar esse restinho, para mim foi ótimo. Muito bom. Muito bom mesmo. Agora, quando chegar em casa, abre aquele vinhozinho gostoso aí do Ceará, hein?
Grave aí na direção, hein? Não, agora vai estar. Vou estar mais concentrado. Valeu, Bia. Um abraço, gente. Boa noite a todos. Boa noite, Malheiro. Boa noite. Boa noite a todo mundo.